antes de cumprir a vontade do Senhor, fazer aquilo que é bom, reto, santo e agradável diante do Senhor, andar com Deus, o que Paulo diz? Que se despreendam dos laços do diabo, que se desprendam dos laços do inimigo. Bom, nós vamos dar prosseguimento. Nós estamos falando sobre laços, amarras e domínios. E nós estamos embasados em 2 Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, versículo 26, em que Paulo fala para Timóteo que se desprendam dos laços do diabo, por quem haviam sido presos, para cumprirem a vontade de Deus. Então veja bem, antes de cumprir a vontade do Senhor, fazer aquilo que é bom, reto, santo e agradável diante do Senhor, andar com Deus, o que Paulo diz? Que se despreendam dos laços do diabo, que se desprendam dos laços do inimigo. E esses laços são vários, né? Eles podem ser laços mentais, eles podem ser laços espirituais, podem ser laços, amarras e domínios de várias áreas. Pode ser um vício, um desejo exagerado, algo que domine a mente da pessoa e que tome o lugar de Deus na sua vida, né? Pode ser um vício como droga, cigarro, bebida, né? Amarras da luxúria, né? Que é uma sexualidade, aquele desejo sexual incontido, pessoas que são dominadas pelo mundo, por amizades, por conceitos, visões, leituras de mundo, entendimento e percepções de mundo, que é o que nós temos hoje, que amarram pessoas, né? Porque nós ouvimos muitas pessoas dizer: eu não gostaria de ser assim, eu sou muito atraído, dominado por isso, por aquilo, a minha paixão é tal coisa, eu gosto de Jesus, eu vou à igreja de vez em quando, né? E alguns até usam aquela máxima: eu vou lá e faço a minha obrigação, né? Mas eu não deixo de assistir o jogo do meu time. Tá, e se o teu time joga no horário da igreja? Não, eu fico em casa, não deixo de comer o meu churrasco, tomar a minha caipirinha com limão, né? Comer meu churrasco com meus amigos, jogar a minha bola. Eu acho que algumas regalias nós temos, mas nós temos que ter cuidado, o domínio, as amarras, porque de repente ela pode começar muito sutilmente. Ela pode começar assim de um modo que parece que não é e acaba se transformando num grande dragão, né, em nossa vida. Aquilo que parecia que era só um gostinho e que de repente foi tomando uma proporção maior, tá entendendo? De que já não posso mais ficar sem isso, sem aquilo. A pessoa que começou tomando, né, um golinho de vinho, de repente uma taça, 2, 3, quando se viu está viciado. Do vinho foi para a cachaça, da cachaça já procurou amigos, porque beber sozinho não é uma boa, tem que ter um bom papo, ainda que seja um papo furado, como diz a turma, um papo tijolo, né, cheio de furo, coisa e tal, mas o amigo, o bar, a cancha de bocha, aquela coisa toda, se tornou um domínio. Quer dizer, ele não vê a hora de acordar para logo de manhã cedo ir lá, né, molhar o pulso, quando vê está um alcoólatra, e uma coisa chama outra coisa. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Aí que nós temos que ter cuidado. Bom, meu amado, nós vamos falar hoje sobre laços com o mundo, tá? Domínios do mundo, né? Pessoas que abdicaram das coisas de Deus e que foram dominadas e conduzidas
pelo mundo. Na oração sacerdotal de Jesus, lá, se não me falha a memória, no livro de João, capítulo 17, 16, 17, Jesus diz assim: Pai, eu não quero que tu os tire do mundo, tá? Mas que tu os livre do mal. Bom, nós temos que entender mundo e mundo, não é verdade? Vivemos sobre a face da terra, que é um mundo, né? Então usufruímos do mundo, tudo aquilo que tem no mundo, né? Tá? O alimento, relacionamentos sociais, familiares, relacionamento com irmãos de igreja, relacionamento com irmãos consanguíneos, parentes, amigos, que também estão no mundo. Nós estamos sobre o mundo. Mas a diferença está em você estar sobre o mundo, usufruir de tudo aquilo que o mundo te dá. Trabalho, casa, amigos, carro, teu salário, ir num restaurante, né? Ter uma interação, um momento social, tá? Com limites. Agora o problema é quando as coisas do mundo tomam conta da sua vida. A Bíblia fala do mundo como oikomene também, que é o quê? Que é o mundo dos seres viventes, dos relacionamentos e laços sociais. É quando as coisas do mundo, os prazeres do mundo, eles acabam sufocando o nosso relacionamento, a nossa comunhão, o nosso viver com Deus e o nosso estar com Deus. É quando o mundo chama e as coisas do mundo se tornam o quê? Prioridade sobre um viver com Cristo. É quando algumas pessoas dão mais prioridade aos amigos do que à família, ao vício do que à família, às coisas do mundo do que à família. O marido que dá mais valor ir lá para o bar, para a cancha de bocha, ir lá para o esporte dele, do que ficar com os filhos, brincar com os filhos, dar atenção para os filhos, estar junto com a esposa. E daí vem aqueles conceitos: não, porque eu trabalho a semana inteira, pô, será que nem no sábado, no domingo? Tá, e aí a esposa que fica a semana inteira em casa, ou que, igual o marido, também trabalha fora a semana inteira e tem que dar conta da casa. Limpar a casa, né? Fazer o almoço para o marido, deixar o almoço pronto, né? Levar os filhos para o colégio, trazer do colégio, lavar a roupa, calçada, limpar a casa, assear a casa, tudo. E o marido chega o fim de semana, ou já na sexta-noite, começa a pôr vaso, né? Chega já na sexta-feira, não porque eu tenho direito, isso e aquilo. Amém. Temos o direito de um momento de relacionamento e interação com os amigos. O grande problema é o fascínio, tá? O domínio, o fascínio profundo de muitas pessoas pelo mundo, pelos prazeres do mundo que se tornam o quê? Laços, que se tornam domínios. Quer dizer, todas as coisas me são lícitas. É lícito tudo aquilo que é lícito. Nem tudo que está no mundo, que existe no mundo, é lícito na minha vida. Porque tem coisas que um pai de família, que um homem de Deus, uma mulher, um jovem, um pastor de igreja, não deve usar dessa suposta liberdade de que tudo me é possível para cair num contraditório bíblico e de repente viver uma vida que desagrada a Deus, tá? E que vai ser um mau exemplo para as ovelhas, que vai ser um mau exemplo para o povo da igreja, e de repente até esse povo vai estar inclinado a viver uma vida, como nós dizemos, mundana, dominado pelo mundanismo na sua alma e no seu espírito, gerando contradição, desvio e domínio, laços, tá, do mundo. Tá? E esses laços e essas amarras, o mundo oferece. O mundo está aí para quem quiser ser dominado, conduzido, amarrado, manietado pelo mundo. Mas daí João, o apóstolo João, na sua primeira epístola,
né, o Epístola Universal, no capítulo 2, versículo 15 ao 17, ele é muito tátil, ele foi tocado de uma maneira maravilhosa pelo Espírito Santo de Deus, quando ele diz assim, ó, siga conosco, não ameis o mundo e nem o que no mundo há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas é do mundo. Veja bem, ora, o mundo e as suas concupiscências, os seus desejos desenfreados, passam, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece o que? Para sempre. Então veja que o mundo, as coisas do mundo, aquele domínio, aquele fascínio, aquela amarra, ela está aqui, ó. Tudo que há no mundo, ó, cobiça da carne. Tudo aquilo que a carne cobiça que é bom para a carne. Tudo aquilo que alegra o coração do homem. Tudo aquilo que ultrapassa uma normalidade de você viver o prazer, de você usufruir daquilo que é permitido na sua vida, e ultrapassa, ela acaba se tornando o quê? Cobiça da carne. Tá? Em todas as áreas da vida. Pessoas que lutam a vida inteira por uma posição, por reconhecimento, por riqueza, por ter, por possuir, né? Por demonstrar que é uma pessoa que venceu na vida e que tem e que isso que aquilo. Né? Nada trouxe, nada vai levar. Na parábola do homem que juntou tudo nos seus celeiros, subiu numa parte alta, sentou-se numa sombra e disse, agora, alma, tu tem muita coisa em teu poder. Olhou os seus celeiros e disse, come, bebe, dorme, regala-te, né, que tu tem muitas coisas guardadas para o fim da tua vida. Aí uma voz lá do céu disse, louco, louco, o que tu tens preparado? Se hoje pedirem a tua alma, para quem ficará isso? Então veja bem, o domínio e o fascínio da posse, do poder, da posição, da ostentação, está aqui, ó, cobiça da carne, a cobiça dos olhos. Tem gente que não pode passar na frente de uma vitrine de loja que já entra e compra, tá? Já entra e compra. Bom, se o teu poder aquisitivo é assim, meu irmão, tá? Amém. O grande problema é quando somos dominados pelos olhos. Olha aqui o que a palavra diz, a cobiça dos olhos. Já não é um desejo por necessidade, é um desejo por ter, por amontoar e dizer que possui 30 par de sapatos, 50 sandália, tantos vestidos, 100 camisas, 100 calças. Né? O Senhor disse, tendo que comer, beber e vos vestir, né? Não vos preocupeis com o dia de amanhã, basta cada dia o seu próprio mal. E fala sobre a soberba da vida, olha, a soberba da vida. Nós temos visto a soberba hoje no coração de muitas pessoas, que querem ser o que não são, que demonstram o que não são, que deixam transparecer, né, aquilo que realmente não procede de Deus, que não vem de Deus, que se vestem daquilo que não possuem, que demonstram ter o que não tem, que falam, até mudam o sotaque, a maneira de ser e não são. Soberba da vida, possuir, ter, amontoar, demonstrar ser o que não é. A soberba da vida, ela diz, não é do Pai, mas é do quê? Do mundo. O mundo está impondo. O mundo criou uma forma e põe as pessoas dentro e comprime para que as pessoas sejam dominadas por uma formatação. E essa formatação leva ao quê? Ao domínio do mundo. Tá? O mundo é um domínio de sedução. Ele seduz. Ele seduz. Quer ter a melhor casa da quadra, o melhor carro entre os parentes, amigos e irmãos? Quer ter a roupa mais cara, o relógio mais caro? Bom, se você pode, amém. Mas não o tenha como um domínio, um fascínio
pelo mundo, tenha como uma realização e coloque tudo para louvor, honra e glória do Senhor. Olha só, isso leva à escravidão. Isso leva à escravidão. É um domínio do mundo. É viver, tá? Não para o Senhor, mas para o Senhor dos prazeres do mundo, os prazeres da carne. Um luxo, uma luxúria, é ser refém daquilo que levou Judas a trair o quê? Jesus. 30 moedas de prata. Quando ele disse, o que vocês me dão como recompensa para me entregar ele? Disseram, te damos 30 moedas de prata. E 30 moedas de prata era o máximo que se pagava por um escravo letrado. Aí o que Judas faz? Prepara tudo um cenário e acaba entregando a Jesus Cristo. Por que 30 moedas? Para ter o poder da posse. Por quê? Porque muitas pessoas pensam que posse, dinheiro, dá poder, leva a posição. E tendo posição, você domina. Ou seja, eu era dominado ontem, agora eu tenho dinheiro, eu vou dominar. Agora eu vou ter posses, eu vou possuir e vou dominar. Tá? E ele se tornou refém daquilo que o levou. Tá? Ou seja, posse, posição, poder e domínio. E aí o fim de Judas qual foi? Um fim trágico. Ele reconheceu, trair sangue inocente, jogou as moedas dentro do templo. Foram consideradas o quê? Moedas de sangue, não digna de ser colocado lá no cofre. E daí se comprou o quê? Um cemitério para se enterrar indigentes. E o Judas sai e se enforca, né? Se acaba. Vimos, e de volta e meia sai na mídia, né? Uma declaração de uma pessoa, uma notícia, coisa e tal, de que o ex-milionário, o ex isso, o ex aquilo, né? Se rebentou. Pessoas que tinham não milhões, mas bilhões, né? E que de uma hora para outra ficaram sem nada. Jogadores de futebol que foram jogar para a Europa, que ficaram milionários e que de uma hora para outra não souberam guardar o dinheiro. Outro dia estava vendo um jogador de futebol que lá nos anos 80 foi jogar num time na Itália e que, falando ele, dando o testemunho dele, diz que trouxeram 2 malas, mais ou menos compridas assim, larga, alta assim. Tudo nota de dólar, 150 mil dólares. E ele disse, uma mala, o meu empresário pegou, outra eu peguei, levei para casa, coloquei do lado da cama, e ele disse, todo dia eu tirava um fardinho e ia festear. Tinha o carro esportivo da hora, morava no melhor apartamento, comia nos restaurantes mais caros, chegava a dar $1.000 de gorjeta por garçons, era um coronel. O que aconteceu? Laços do mundo. Tá? Hoje vive no interior de São Paulo, de favor, lá, junto com sua avó. Amados, muitas pessoas são dominadas por esse prisma, tem essa visão, esse entendimento de mundo. Tá? E eu queria falar ainda mais hoje sobre laços e amarras sexuais, da luxúria. Tá? As áreas que mais atraem o ser humano são ali que o inimigo, tá, procura estabelecer um ninho, se gerar uma dependência e dominar a pessoa. Tá? A banalização do sexo e a indústria do prazer através do sexo tem destruído vidas. Através do quê? Da pornografia, revistas, filmes, desenhos se tornaram e se tornam amarras que só Deus é que pode o quê? Libertar essas pessoas. Não são só pessoas que vivem no mundo secular. Crentes dentro da igreja, filhos de Deus, que acham que o casal dentro das 4 paredes, o que eles combinar e tratar está valendo. Interessante que a palavra não me diz isso. A palavra fala diferentes, tá?
E esses suportos servos de Deus têm sido o quê? Enlaçados, dominados, têm sido o quê? Conduzidos por uma mente deturpada, um coração sangrando da verdade da palavra de Deus. Hebreus capítulo 13, versículo 4. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula. O que é um leito sem mácula? Sem mancha, sem sujeira, sem imundícia. Pois os imorais e adúlteros, Deus os julgará. E a palavra ainda nos fala, vamos ver? 1 Coríntios capítulo 7 e no versículo 2. O marido pague à mulher o que é devido, da mesma forma o marido à mulher. Ou seja, o sexo dentro do casamento, ele é uma bênção, porque não é só uma união de corpos, mas também de sentimentos, de alma, aonde vamos dizer, o poder de pertencimento, a doação de pertencimento, o marido para a esposa para o marido, mantém uma relação em santidade diante de Deus, sem se curvarem e se entregarem à luxúria. Vamos para o livro de Romanos, Romanos capítulo 1, e no versículo 24, diz assim: pelo que Deus os entregou às concupiscências, aos desejos da carne, aos desejos do coração, à imundícia, para desonrarem os seus corpos entre si. E o 26, pelo que Deus os abandonou às paixões vergonhosas. A paixão é química, é desejo desenfreado, onde se perde o norte da racionalidade e da ação espiritual do espírito na vida daquele corpo, tá? Naquela vida. Até as mulheres mudaram suas relações sexuais por outras contrárias à natureza. E o 27 diz, semelhantemente também, os homens deixaram as relações sexuais naturais com as mulheres e inflamaram-se varão com varão, tá? Em sua sensualidade um para com os outros, homem com homem, cometendo atos indecentes, recebendo em si a penalidade merecida pelo seu erro. Eu sei que é muito polêmico essa área, mas cada um faz do seu corpo o que quiser. Cada um escolhe a sua sexualidade do modo que quiser. O crente que teme a Deus, que tem temor do Senhor, que é servo do Deus Altíssimo, pauta a sua vida pela palavra de Deus. E aquele que execra, que odeia, não gosta da palavra, segundo os seus olhos, leitura, percepção do mundo e desejos. Amém? E o pior, há supostos ministros, tá, que ensinam, tá, como já falei antes, que o casal dentro de 4 paredes, aquilo que eles, né, combinar, tá valendo. Por quê? Porque é o desejo do casal, é aquilo que atrai o casal, é aquilo que leva o casal à realização. Porém, a palavra de Deus não fala isso. A palavra de Deus, ela não autoriza você fazer isso, manter relação, tá? Que não agrada a Deus. Efésios capítulo 4, do versículo 17 ao 20, diz assim: portanto digo isso e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam os outros gentios, na vaidade dos seus pensamentos, obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, tendo se tornado insensatos ou insensíveis, entregaram-se à depravação, para com avidez cometerem todo tipo de impureza. Vós, porém, não aprendeste dessa maneira de Jesus Cristo. Então veja bem o que a palavra de Deus nos fala. E ainda em Efésios capítulo 2, versículo 3, diz assim, tá? Vou ler o 1 para ficar mais claro. Ele vos vivificou estando vós mortos nos vossos delitos e pecados,
nos quais andaste outrora, segundo o curso desse mundo, seguindo o príncipe do poder do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Filhos da desobediência. 1 Pedro, capítulo 4, tá? E no versículo 2, vamos ver o que Pedro nos fala, lá no capítulo 4 e no versículo 2. Então, no tempo que vos resta no corpo, não vivais mais segundo os desejos dos homens, mas segundo a vontade de Deus. O sexo, ele é prazer dentro do casamento. Dentro do casamento. É bênção na vida do casal. Porém, quando desonram os seus corpos, que é o templo do Espírito Santo, caem em concupiscência da carne e são amarrados, enlaçados e dominados, tá? Pelo fascínio, por aquilo que o domina, e se acabam transformando o quê? Em escravos de um prazer o quê? Bestial, de um domínio, em que a carne se sobressai ao espírito. Além do mais, nós temos que lembrar que a palavra de Deus nos fala que quando casamos, nós fizemos o quê? Um contrato, um acordo com a mulher em que nós casamos lá diante do ministro. E a gente diz assim, todos os casais falam, eu prometo amá-la, honrá-la, guardá-la, me dedicar a ti, em todos os momentos da vida. Na alegria, na tristeza, na beleza, na falta de beleza, na prova da saúde, na abundância, na provação, até que a morte nos separe. Bom, a partir desse momento está feito um contrato e está sendo referendado diante da palavra de Deus pelo ministro do Senhor. Agora, quando a Bíblia diz, serão dois numa só carne, um homem e uma mulher, um macho e uma fêmea. Claro, hoje tem outros conceitos, mas biblicamente é isso. E aí quando entra um terceiro elemento, duas mulheres e um homem, o dois homens e uma mulher, aí são três. Aí não existe mais aquele contrato, é quebrado. A aliança que homem e mulher fizeram, ela quebra. Por quê? Porque um dos dois acabou fazendo uma terceira aliança, ou uma segunda aliança. E todas as pessoas que mantêm relação sexual fora do casamento estão fazendo aliança de corpos e aliança de sentimentos e de alma com todas aquelas ou aqueles que manteram o quê? Relação. E aí vem as amarras do inimigo, aí vem o domínio, o fascínio, o poder do inimigo sobre a vida daquelas pessoas. Por isso que temos casamentos desgraçados, que nunca prosperam, nunca crescem, filhos com sérios problemas em várias áreas, problemas de saúde mental, espiritual, que depois o pai e a mãe perguntam, onde que eu errei? Qual foi isso e aquilo? Retorne ao passado, se conserte com Deus, peça perdão para a esposa, para a família, marido para a mulher, mulher para marido, se conserte com os filhos, tá? Qual é o resultado disso? Família desgraçada, porque deram brechas para Satanás agir, operar, e que cobra na rebeldia dos filhos aquilo que fizeram, cobra numa igreja carnal, porque lá dentro daquela igreja tem pessoas praticando, tá? Praticando adultério, fornicação, tá? Igrejas mornas, pessoas mornas, sem ação e sem a operação do Espírito Santo de Deus, porque se entregaram, são dominados. São pequenas coisas que se tornam um grande emaranhado. Por isso, é hora, irmãos, de nós viver uma vida espiritual, uma vida que agrada a Deus. Busque ao Senhor, se coloque na presença de Deus e não permita que nem o mundo, nem o sexo, a luxúria, a sexualidade do modo como ela está, coloque você numa forma e domine a sua vida. Amém?